A estratégia do dia. O podcast original da Bloomberg Linha. Sabe o que é mais engraçado? É que eu tava a semana inteira falando sobre Curitiba. Sério, foi o meu hiperfoco da semana. Eu tava falando de Curitiba sem parar pra minha namorada, ela tava ficando super irritada com isso. Só porque tava dando vários sinais da cidade. Tipo, todo mundo tava falando, era de Curitiba, ou encomendas chegaram de Curitiba. Então eu tava falando que era um sinal, eu precisava ir pra lá. Inclusive eu preciso ir pra lá, eu nunca fui pra Curitiba. E aí hoje eu abri aqui o site da Bloomberg Linha e me deparei com essa matéria. Cubanos deixam a Flórida e invadem Curitiba após cerco de Trump. Pois é, você piscou e quando viu tinha mais reggaeton que sertanejo lá em Curitiba. Pois é, a capital do pinhão, dos ônibus em tubo e dos dias nublados virou o novo destino de milhares de cubanos que fugiram da repressão, da crise e, pasmem, do governo Trump. Vamos entender, durante décadas o sonho era chegar a Miami. Mas com as portas dos Estados Unidos se fechando, o mapa da migração mudou um pouquinho. E agora, em vez da praia da Flórida, tem gente trocando o calor do Caribe por um chimarrão lá no frio do Paraná. Inclusive, vocês tomam chimarrão? Vocês já tomaram chimarrão? Eu comecei a tomar esse ano, por influências de pessoas do Sul. E confesso que eu tô gostando, viu? É tipo café, é uma coisa que você demora pra conseguir tomar. Mas é gostosinho e realmente te deixa acordado. A questão é que hoje eu vou então te contar como que Curitiba virou um novo ponto final de uma rota migratória que começa em Havana e termina na fila do visto do Brasil. Pois é, tem pizzaria cubana, TikTok sob prateleira cheia no mercado e até ex-ator que virou prefeito da comunidade. Porque em tempos de crise global, o sonho americano pode até estar em pausa, mas o sonho de viver com dignidade, esse encontrou um endereço novo. Agora, imagina essa cena, você tirou um print da sua conversa do trabalho, do seu e-mail, e aí de praxe você vai lá e pergunta pro ChatGPT se a pessoa foi grossa. Porque, né, você precisa confirmar isso com alguém sempre e o ChatGPT é a pessoa. Aí ele te responde direto do Pentágono. Pois é, analogia estranha, sim, mas vamos entender. A OpenAI, que é a empresa por trás do ChatGPT, acabou de fechar um contrato de 200 milhões de dólares com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. E não é para escrever poemas ou resolver a regrinha de 3. Não. A ideia é usar a inteligência artificial para ajudar os militares em tarefas administrativas, evitar ataques cibernéticos e, sei lá, quem sabe, no futuro até criar sistemas de defesas com IA. O projeto faz parte de um novo braço da empresa chamado OpenAI for Government, um nome que parece saído de uma série distópica, mas que é real e já está atuando junto à NASA. Não só a NASA, como a Força Aérea, ao Tesouro e agora mais diretamente com o Pentágono. Falando em NASA, vocês viram aquela história da influencer que falou que ia trabalhar na NASA, que ia pro espaço e a NASA desmentiu tudo? Pois é, aqui na Bloomberg Linha só se fala em outra coisa, mas eu vi na internet aí esses dias alguma coisa sobre isso. Olha, hoje a gente vai te explicar então também o que significa esse contrato bilionário, por que a OpenAI tá se aproximando do governo dos Estados Unidos. Pois é, vamos entender tudo isso hoje. Lembrando que caso você não siga a gente, você pode fazer isso simplesmente ao clicar no nosso perfil e colocar lá para seguir, para você ficar atualizado todos os dias do que acontece no Brasil e do mundo. Bora pro episódio. Bom, vamos começar falando de Curitiba. Pois é, durante muito tempo, o que acontece é que milhares de cubanos arriscaram tudo para fugir da repressão política e da pobreza em seu país. Pois é, eles simplesmente cruzavam selvas perigosas, mares cheios de tubarões ou pegavam qualquer rota possível para tentar chegar aos Estados Unidos. Mas a questão é que agora, com o governo americano, especialmente sob Donald Trump, dificultando ainda mais a entrada de imigrantes, muito mais cubanos começaram a olhar para outro lugar, o sul do Brasil. Então, em vez de Miami, a nova terra prometida, vamos falar assim, se chama Curitiba, uma cidade brasileira cheia de áreas verdes, com um clima frio e conhecida por seu transporte público eficiente. Fundada por imigrantes europeus, Curitiba fica no Paraná, que é um dos estados mais ricos do Brasil. O motivo dessa mudança de rota é uma combinação de fatores. A crise dentro de Cuba está cada vez mais grave, os Estados Unidos com políticas mais duras para receber imigrantes, e o Brasil, apesar de seus próprios desafios, oferece acesso mais fácil a documentos, possibilidade de emprego e também uma vida mais tranquila. Em 2024, mais de 22 mil cubanos pediram refúgio no Brasil, que é quase o dobro do número do ano anterior, e só no começo de 2025 já superaram os venezuelanos em números de pedidos. Isso é bem relevante, considerando que a Venezuela também vive uma crise humanitária profunda.
Esse movimento ele não surgiu do nada. Durante o governo da Dilma Rousseff, milhares de médicos cubanos vieram trabalhar no Brasil num programa chamado Mais Médicos. Muitos deles criaram raízes e passaram a recomendar o país como uma alternativa viável para quem queria sair lá de Cuba. É o caso, inclusive, de Roberto Carlos Escriba, de 27 anos, que veio de Las Tunas, que é uma cidade no leste de Cuba, e hoje ele trabalha como operador de empilhadeira e conta que, mesmo ganhando pouco, consegue viver com dignidade em Curitiba, algo que não era possível lá na sua terra natal. Outra história é a de Lisbeth Despine, mãe de um menino com necessidades especiais que, cansada dos apagões frequentes em Cuba, que deixavam o filho em crise, ela planejava ir para os Estados Unidos. Mas olha só, ao saber que um parente ficou preso no México por conta das novas regras americanas, ela decidiu mudar o plano e veio para o Brasil com a família em abril de 2025. O fato é que Curitiba, lá com seus 1,8 milhão de habitantes, tá do nada vendo crescer uma nova comunidade cubana. Então, restaurantes, barbearias, estúdios de tatuagem e até perfis no TikTok e YouTube têm surgido, mostrando como que essa galera tá se adaptando e também ajudando outros a fazer o mesmo caminho. Oscar Vasquez, um chefe de 22 anos que saiu de Havana, se emocionou ao entrar em um supermercado no Brasil e ver as prateleiras lá cheias de produtos. Ele falou que quando saiu de Cuba, ele nunca imaginou restaurantes como os daqui, e isso que ele é um cozinheiro. Bom, e dá para notar essa movimentação também na internet. Um grupo de Facebook chamado Cubanos em Curitiba já tem mais de 45 mil membros, onde se compartilham dicas de emprego, aluguel e como mandar dinheiro para familiares lá em Cuba. Bom, a migração cubana para o Brasil ela costuma acontecer por Georgetown, capital da Guiana. Pois é, lá onde os cubanos podem Isso porque lá os cubanos podem entrar sem visto. De lá eles seguem por terra até o norte do Brasil, mas muitos continuam viagem até cidades maiores e com mais oportunidades, como Curitiba. Isso porque estados como Roraima e Amapá, que fazem fronteira com outros países, eles são mais pobres e têm menos empregos disponíveis para esses cubanos. Mas olha só, nem tudo são flores. Eu não sei se tem cubanos ouvindo o podcast, mas se você estiver ouvindo... Olá, muito gosto. Saiba que tem agências de viagem se aproveitando desses imigrantes. O que acontece é que eles cobram caro por promessas que nem sempre se concretizam. Mesmo assim, muitos cubanos afirmam que vir para o Brasil sai mais barato e é menos perigoso do que tentar chegar aos Estados Unidos, onde muitas vezes a jornada envolve atravessar toda a América Central e também o México. E como você deve imaginar, ou como você deve ter notado, desde que Trump retomou uma política mais dura contra Cuba, impondo sanções e dificultando a entrada de cubanos nos Estados Unidos, a situação na ilha só piorou. A pandemia praticamente acabou com o turismo, que era uma das principais fontes de dinheiro por lá, e o governo cubano reagiu com ainda mais repressão. Um estudo recente mostrou que a população de Cuba caiu cerca de 25% nos últimos 4 anos. Isso porque muita gente fugiu. Mesmo assim, muitos cubanos ainda sonham com os Estados Unidos. Oreste de la Cruz, um engenheiro elétrico de 40 anos, chegou ao Brasil depois de ter o pedido de entrada humanitária nos Estados Unidos negado. Hoje ele lava pratos em Curitiba, mas diz que se pudesse trabalharia lá nos Estados Unidos para ajudar a família. E bom, além das dificuldades comuns a quem muda de país, como saudade, adaptação, burocracia, os cubanos também enfrentam o preconceito. Lizeth Larrondo, uma mulher negra de 37 anos que veio de Santiago de Cuba, contou que já passou por racismo em um salão de beleza em Curitiba, onde clientes não queriam que ela lavasse seus cabelos. Ainda assim, muitos que chegaram estão ajudando outros a virem. Gerardo Gonzalez, ex-atuador de Havana, se mudou para Curitiba e trouxe a esposa, o filho e até o cachorro. Pois é. Hoje ele mantém um canal no YouTube e ajudou 45 cubanos a fazerem o mesmo caminho. Ele falou até que o pessoal de lá chama ele de prefeito. Enfim, com tantos chegando, ele acredita que em breve ouvir espanhol nas ruas de Curitiba vai ser algo bem mais comum. Então aí, curitibanos, você pode ouvir o podcast A Estratégia do Dia em espanhol também, caso você não saiba. Tem a versão mexicana ali com a Jimena, então se quiser já praticar. E bora falar de tecnologia. A OpenAI, que vocês devem conhecer pelo ChatGPT, conseguiu um contrato de simplesmente 200 milhões de dólares para ajudar o Departamento de Defesa dos Estados Unidos a testar como que a inteligência artificial pode ser usada em várias tarefas do governo, especialmente nas áreas administrativas
e também de segurança. Esse contrato vai durar 1 ano e foi anunciado pelo Departamento de Defesa na última segunda-feira. Esse é o mais recente passo da OpenAI para vender sua tecnologia para o governo dos Estados Unidos. O que acontece é que a OpenAI criou uma nova área dentro da empresa chamada OpenAI for Government, ou seja, OpenAI para o governo. E é por essa área que eles vão fazer esse trabalho com o Departamento de Defesa. O objetivo é usar a inteligência artificial para ajudar em coisas como organizar serviços de saúde para os militares e também para evitar ataques cibernéticos. São aqueles ataques feitos por hackers para tentar invadir sistemas importantes. Além desse contrato, a OpenAI já trabalha com outras partes do governo dos Estados Unidos, como a NASA, os Institutos Nacionais de Saúde, o Laboratório de Pesquisa da Força Aérea e também o Departamento do Tesouro. No ano passado, a OpenAI também anunciou uma parceria com a empresa de tecnologia militar Anduril para desenvolver sistemas de defesa contra drones usando IA. Isso mostra como que a empresa está investindo bastante em projetos relacionados à segurança nacional. Só nos últimos meses, a OpenAI também tem falado que quer criar ferramentas de inteligência artificial para ajudar a proteger valores democráticos como a liberdade e a justiça. Como eles fariam isso com IA? Não sei. Não trabalho com IA, mas estou curioso. E para cuidar desses projetos importantes, a empresa contratou pessoas que trabalharam em cargos altos no Pentágono e também na Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, que mostra que está levando a área de segurança bem a sério. Bom, as informações são da Bloomberg News. Eu sou o Alan Blanco e o episódio foi editado por Lohan Queiroz. Uau! E bora ler aqui os comentários do episódio passado antes que vocês se matem. O Ira comentou assim: o Alan hoje. Ah lá, nem vou ler. E ele falou assim: se você ouviu isso com a voz da Inês Brasil, você é cronicamente online. Eu acho que eu não captei a referência. Eu conheço vários memes dela, mas esse acho que eu passo batido por mim, viu? Aí o Marcelo Lima quer causar intriga dizendo: Alan, você não curte muito ler os comentários, né? A Nayara leu todos os episódios que apresentou. Mesmo que seja uma leitura breve, isso aproxima você do seu público. Por isso que bato nessa tecla. Fica o feedback. Um abraço e até amanhã. Marcelo, eu li seu comentário, estou lendo aqui, inclusive, e obrigado pelo feedback. A questão é que vocês precisam comentar para eu ler. É? E aí, como fica agora, Marcelo? O que você diz sobre isso? A Denise de Oliveira disse: o dilema do quarteirão com queijo é real. Forças, ícone. Pois é, maldito quarteirão com queijo, que me atrapalha na minha dieta, droga. E a Hannah perguntou: se o mundo tá acabando, por que eu tô indo trabalhar? Verdade, né? Por que eu tô gravando podcast? E o Theo disse: essas negociações estão ficando mais tensas, muitas vidas em risco. Primeira vez escutando o podcast, adorei a forma como contada e a edição. Parabéns aos envolvidos. Obrigado, Theo. Seja muito bem-vindo a ouvir mais vezes. E é isso aí, gente. Eu ficando por aqui. Até o próximo episódio e até lá. Big beijo.